pessoas, eu sou a Fabiana, esse é o Dicas de Terror e hoje vamos falar sobre Mártires, um filme francês de 2008 dirigido por Pascal Laugier. Até algum tempo atrás eu pronunciava Mártires, crente que eu tava abafando, mas aí eu vi uma entrevista do diretor e descobri que se pronuncia Martyr, assim mesmo, ignorando o S. Martyr, ou Mártires, se enquadra no subgênero New French Extremity, ou Novo Extremismo Francês, um movimento cinematográfico francês que se caracteriza pela violência extrema, pelo sexo, muitas vezes seguido de violência, e pela insanidade. São filmes de terror tanto explícito quanto psicológico. Eles são considerados extremos, brutais, viscerais, indigestos, crus e muitas vezes são até meio difíceis de assistir até para quem já é acostumado com produções assim. Mártires é considerado não apenas uma obra-prima do New French Extremity, como também é visto por muitos uma obra-prima do terror contemporâneo. Estamos falando de um filme que desperta um verdadeiro fascínio nos fãs e não teria como ser diferente. O filme começa com Lucie ainda criança, fugindo de onde estava sendo mantida presa e torturada. Ela é levada para um orfanato e lá ela conhece uma menina que se torna sua melhor amiga, a Ana. Devido aos traumas, Ana é a única pessoa que ela deixa se aproximar e com quem ela consegue estabelecer algum vínculo. 15 anos depois da fuga desse cárcere, Lucie descobre onde seus torturadores moram devido a uma notícia da família que sai no jornal e vai atrás deles para se vingar. E aqui começa a primeira sequência marcante do filme, porque é como se vivêssemos dois gêneros diferentes na tela em questão de segundos. Num primeiro momento, temos lá a carismática família tradicional francesa, composta pelos pais e seus dois filhos adolescentes, conversando sobre a faculdade do filho, enquanto tomam um café da manhã em um domingo ensolarado. E num segundo momento, Lucie aperta a campainha, o pai abre a porta e segue-se uma verdadeira chacina. Mesmo meio que hesitando, Lucie mata até os filhos, que provavelmente nem sabiam desse lado secreto da vida dos pais. Depois de matar geral, ou ao menos é o que ela pensa, Lucie liga para a Ana e conta o que ela fez. Sabe aquele amigo que te ajudaria a esconder um cadáver? Pois a Ana é justamente esse tipo de amigo. Ela vai até lá sem pensar duas vezes e mesmo duvidando que essa seja a família do passado de Lucie, ela arrasta os cadáveres lá para fora, mas quando chega a mãe, ela descobre que a mulher está viva. E enquanto essas coisas vão se passando, Lucie vê uma espécie de criatura ou entidade, que é a figura monstruosa de uma mulher, que não apenas lhe causa um terror profundo, mas que também a machuca fisicamente. Só que em uma determinada cena temos a certeza de que é a própria Lucie se ferindo, quando vemos através do ponto de vista da Ana. Então entendemos que essa mulher é uma criação mental da Lucie, fruto dos traumas que ela viveu no cativeiro. Só que apesar de ser uma criação mental, essa mulher não é apenas isso. Ela existiu de verdade, pois é a mulher que também está presa no cativeiro e pela qual Lucie criança passa quando está fugindo. Só que a menina não consegue salvá-la e esse sentimento de culpa acabou lhe perseguindo durante toda a sua vida. No entanto, o fato de Ana estar ciente de que Lucie vê coisas e se automutila, colocando a culpa nesse ser que a persegue, é um agravante para que Ana duvide dela também em relação a Lucie estar certa sobre aquela ser a família que ela procurava. Então, quando Ana percebe que a mulher está viva, ela esconde o fato da Lucie para tentar ajudar a mãe, mas assim que Lucie descobre, ela mete altas marteladas na cabeça da mulher e já era. Mas mesmo depois de toda a família morta, Lucie não consegue se livrar da visão traumática da mulher que a persegue. Então ela tira a própria vida na frente da Ana. E nesse momento a gente percebe que vai haver uma troca de protagonismo e ele fica agora por conta da Ana. Depois que a Lucie morre, Ana continua na casa e bastante abalada faz uma ligação para a mãe dela, mas a ligação não dá em nada. A mãe dela só esculacha ela por já ir deduzindo que ela está andando com a Lucie. De repente ela descobre uma passagem secreta que leva para um corredor no subsolo e nesse lugar tem uma escotilha que leva para um lugar mais abaixo ainda. E é nesse lugar que ela encontra uma mulher assustada e assustadora, que está presa acorrentada numa situação deplorável, praticamente nua, anoréxica, com o corpo todo machucado, cortado, com uma espécie de capacete cobrindo os olhos, mas esse capacete está fincado no crânio dela com umas peças metálicas. E Ana tenta fazer o melhor que ela consegue naquela situação, coloca a mulher na banheira e vai removendo essas peças metálicas com uma chave de fenda, numa cena bastante impactante, porque a mulher geme de dor e termina com um grito agonizante,
morte. E quando a Ana finalmente arranca aquela coisa da cabeça dela, parece que parte do couro cabeludo da mulher sai junto de tão grudado devido a tanto tempo que aquilo deveria ter ficado ali. Depois disso, a Ana deixa a mulher na banheira, pede pra ela descansar e vai ela própria descansar lá embaixo, ao lado do corpo da Lucy, que ela havia colocado no sofá. Na primeira vez que eu assisti ao filme, logo que ele foi lançado, teve um detalhe que eu não gostei, que foi o quanto a Ana facilitou pra ser pega, o quanto ela ficou enrolando naquela casa. Tipo, o que ela pretendia ficar fazendo ali e até quando? Porque aquela mulher que ela resgatou precisava de socorro urgente e ela própria precisava sair dali, porque ela já sabia que tinha alguma coisa estranha rolando lá embaixo. Mas depois eu acabei não julgando tanto assim a Ana, porque ela havia acabado de testemunhar uma chacina. Ela também havia acabado de perder o amor da vida dela. Ela ligou pra mãe dela e, em vez de receber apoio, acabou levando uma bronca. Ela estava extremamente abalada por tudo aquilo e acabou ficando mais abalada ainda ao descobrir aquela mulher lá embaixo, naquele estado e naquele lugar pra lá de esquisito. A moça estava num estado de solidão e desamparo tão grande que ela acabou não conseguindo pensar com a razão. Na minha visão, o que a Ana deveria ter feito era ter ligado pro socorro e em seguida pra polícia. E depois disso ter esperado lá fora, já que tinha algo sinistro rolando naquela casa. Tá certo que antes as duas não podiam ligar, mas agora, já que a Lucy tinha se suicidado, a Ana podia muito bem ter ligado, já que ela não tinha feito nada de errado. Ela apenas ajudou a ocultar os cadáveres, mas o que seria isso perto de todo o esquema da organização que o mundo iria descobrir? Pois bem, a Ana tira um cochilo e acorda com a mulher lá em cima surtando, se cortando, bastante perturbada, também num estado traumático. E essa parte termina com a mulher levando um tiro de um grupo de pessoas vestidas de preto que chega na casa e em seguida arrasta a Ana pro subsolo também. Essa organização, que muitos fãs do filme chamam também de seita, arrastam a Ana pro subsolo e lá ela conhece a queridíssima, só que não, Mademoiselle, que explica pra ela quem são eles e também o significado de mártir, que é uma pessoa que consegue sobreviver a toda a dor e sofrimento do mundo até finalmente transcender e conseguir ficar num estado de lucidez entre a vida e a morte. E o objetivo dessa organização é obter a resposta do que existe depois da morte. E enquanto explica para Ana, ela inclusive fala que eles tentaram fazer essa martirização até com crianças. Vocês têm noção do nível de perversidade dessa galera? Eu acho perturbador demais parar para imaginar a quantidade de pessoas de mentes doentias que existem no mundo, assim como no filme. E com as mais diversas motivações ou não, algumas fazem unicamente pela maldade mesmo. Qualquer pessoa aparentemente inofensiva pode ser uma delas. Você pode esbarrar com uma pessoa assim na rua. Essa pessoa pode ser alguém que tá atrás de você na fila da padaria e você talvez nunca fique sabendo. Ou talvez você fique sabendo, você pode ser raptado, você pode viver o inferno nas mãos de uma pessoa assim. Assim como provavelmente nesse exato momento, em algum lugar do mundo e também em vários lugares do mundo, tem pessoas passando por isso e é muito estranho pensar nisso, é muito estranho, mas também é muito verdadeiro e é um fato e a gente sabe disso. E muitas agem tanto sozinha ou fazendo parte de um grupo e vivendo no mundo em que a gente vive, nós sabemos que a gente nunca tá seguros, tanto em casa quanto na rua, tanto de dia quanto à noite, em qualquer lugar, praticamente com qualquer pessoa, e estamos vivos e estamos à mercê de qualquer maldade humana. E infelizmente é o que temos. E agora a nossa doce Ana vai viver o inferno nas mãos do torturador dessa organização até chegar no estado que eles esperam. Nessa meia hora final do filme, nós sofremos junto com a Ana ao vê-la apanhando, tendo o cabelo raspado, apanhando de novo, comendo uma gororoba à força, apanhando novamente, e assim vai passando o tempo, até a moça ficar muito debilitada, extremamente debilitada, tanto física quanto psicologicamente, até que eles acham que ela já está preparada para o estágio final. Uma questão que eu tenho com os filmes de terror é que um filme de terror, seja qual for o seu subgênero, só funciona para mim se eu conseguir me importar com a personagem, sentir empatia por ela, torcer por ela, me colocar no lugar dela. E o roteiro de Mártires foi construindo a personagem Ana de tal forma que eu aposto que pelo menos 90% de quem assistiu ao filme criasse uma grande afeição pela personagem Ana. Mesmo ainda criança, a Ana foi quem acolheu Lucy no orfanato e se tornou sua amiga. Ana cuidou de Lucy com um cuidado praticamente maternal. E por mais que tivesse possivelmente um interesse amoroso junto, mesmo não sendo correspondida, a Ana nunca deixou de se doar pela amiga. Ana vai correndo ajudar Lucy na situação
com os cadáveres. Ana tenta ajudar a mulher sobrevivente quando ela ainda não acreditava que era a mulher que havia torturado a Lucy. Ana liberta a mulher do cativeiro e faz o que pode para tentar ajudá-la. Então, todas essas situações que evidenciam o bom caráter da Ana fazem o público gostar muito e torcer muito por ela. Por isso, quando a personagem é torturada, nós também somos torturados juntos e sofremos junto com ela. Então, o torturador carrega a Ana para outra sala e a prende numa geringonça metálica. Essa cena é tão bem construída, o processo que está sendo realizado ali é tão enigmático que a gente só vê a Ana se contorcendo de dor. E somente quando termina é que a gente descobre o que foi feito com ela. A moça está quase totalmente sem a pele, ficando somente a pele do rosto. Sim, a Ana passou por um esfolamento, que é considerado um dos piores métodos de tortura já criados. E nesse estado, a Ana alcança aquela transcendência que eles esperavam. Então a Mademoiselle é chamada e pergunta para ela se ela viu outro mundo. Mas seja lá qual for o que a Ana responde para ela, nós não ficamos sabendo. Mas não é só a gente que não fica sabendo, não. Todos os membros da organização são convocados para ouvirem o testemunho que a Mademoiselle deveria repassar a eles, mas antes disso, ela se mata. É isso mesmo, além de não ter um pingo de empatia, de ter passado na fila da ruindade umas 500 mil vezes, a véia ainda é egoísta. Mas calma, que eu já te mostro algumas teorias bem legais a respeito do que a Ana pode ter falado pra véia. Mas sabe que agora eu fiquei me perguntando aqui com os meus parafusos? Como é que aquela organização teve a sorte de a polícia não ter chegado até o subsolo depois da morte da família? Porque a família inteira foi morta e jogada naquele buraco no quintal. A família era conhecida, da alta, porque o fato de a filha ter ganhado um campeonato de natação havia saído no jornal local. Provavelmente era uma família de advogados, porque durante a conversa no café da manhã, o filho dá a entender que os pais querem que ele faça direito. Então, a morte dessa família inteira certamente ia fazer barulho. Logo, os colegas de trabalho iam sentir falta deles, os professores e colegas da escola iam sentir falta dos filhos, e mais cedo ou mais tarde o sumiço dessa família ia ser relatado. E chegando na casa, não tinha como a polícia não descobrir os cadáveres no buraco do quintal. E olha que um dos caras que joga os cadáveres nem ao menos estava de luva, deixando altas impressões digitais ali. O que logo levaria a polícia até ele e, consequentemente, até o resto da organização. E mesmo se eles tivessem um pacto de silêncio, não demoraria para a polícia entrar na casa e achar a passagem secreta. E isso considerando que uma equipe muito competente iria assumir aquele caso, mas convenhamos, nem precisaria ser tão competente assim. Eu acho que bastando ser da polícia, os caras teriam um treinamento adequado para encontrar uma passagem secreta numa casa onde aconteceu um assassinato daquele porte. Sem contar que o torturador e a mulher que fazia aquela gororoba para Ana haviam continuado na casa. Então, o que eles iam inventar? Vemos então que a polícia francesa não deve ser lá muito competente, porque a Ana parece ficar semanas naquele cativeiro e nem sinal de polícia por lá. Mártires não é um filme que causa medo, é um filme que causa impacto e reflexão. Eu considero um filme triste, que te deixa para baixo e bastante pensativo. Você fica desolado com o destino das protagonistas, pois Lucy morre sem nunca ter encontrado a paz, sem nunca ter se livrado do trauma, sem nunca ter respirado aliviada. Pois mesmo após matar seus torturadores, a visão não sumiu. E Ana sofreu uma morte lenta, extremamente dolorosa e violenta. E nunca teve a reciprocidade que esperava da Lucy, pois a moça estava sempre focada nos seus próprios demônios internos. Um fato que eu achei bastante significativo é o respeito que eles passam a ter pela figura da Ana após ela ser martirizada. Quando Etienne reúne os membros da organização para transmitir o relato, que em seguida a Mademoiselle supostamente vai passar a eles, ele pede aos membros da organização que pensem na Ana com bastante respeito. Outra informação que ele passa ainda nessa cena é que em 17 anos de organização, a Ana foi apenas a quarta pessoa a atingir esse estado, a ser martirizada e a única pessoa a chegar nesse estado, a ver o que havia depois da morte com extrema clareza. Então nessa cena a gente entende que a organização existia há 17 anos. Agora, um pequeno grande detalhe que me causa uma aflição e uma agonia extremos é uma informação que é passada nessa mesma cena
cena, que é quando Etienne afirma para os presentes que a Ana até aquele momento ainda está viva. Então ele dá a seguinte informação para a galera lá. Entre meio-dia e 15 e 14h30, a senhorita Assoui claramente viu o que vem depois da morte. O estado de êxtase dela durou 2 horas e 15 minutos. Às 14h30 ela deixou esse estado e às 15h05 ela falou. Neste momento ela ainda está viva, mas não está mais falando. Ou seja, ela ficou naquele estado de um dia para o outro. E até o filme acabar ela permanecia viva. E isso me causa calafrio só de imaginar. Não tem como. Mártires é um filme muito triste. Se você quiser ficar no fundo do poço depois, coloque Mártires. E agora vamos à questão principal do filme, que é o que a Ana falou para Mademoiselle sobre o que ela viu durante aquele estado de quase morte. E eu acredito que pelo menos 90% dos fãs do filme defendem que foi o mais assertivo o roteiro não ter revelado e que essa foi uma ótima sacada do Laugier, pois esse enigma é a cereja do bolo do filme. Eu fiz essa pergunta lá no perfil do Instagram do canal, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem. E inclusive, se vocês gostarem desse formato, eu vou fazer mais vezes dessa forma, que é trazer aqui para o vídeo as respostas e opiniões de vocês a respeito de alguma questão sobre o filme da semana. E o que eu perguntei lá foi o seguinte... Agora vamos às respostas de vocês, do pessoal do Instagram que respondeu lá. E comentem aqui embaixo se vocês concordam, se discordam, se as teorias deles passaram bem longe das de vocês, ou se passaram bem perto. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Zaccarelli. Eu acredito que depois do processo não haveria sanidade em Ana para inventar algo que fizesse Mademoiselle tirar a própria vida. Tipo, vai lá, se mata que você vai conseguir a vida eterna do outro lado. É um filme triste, então sem querer pintar o arco-íris no cinza do filme, eu acho que existe sim uma mensagem positiva para Mademoiselle. Sei lá, talvez até algo enviado por entidades do lado de lá, convocando. Algo ruim não faria sentido, já que ela apressou sua passagem. Para mim é aquele final que o mal vence e é perfeito assim. Mas como já comentado, acredito que isso que estamos fazendo de teorizar também é um charme do filme. Novamente, o final não poderia ser melhor. Eu também acredito que essa porta aberta que o diretor e roteirista, que o Laugier deixou pra gente teorizar, é realmente um charme do filme, assim como fazem muito em filmes com aquele enigma no final, com reviravoltas, bastante com séries também. Esse espaço que a gente tem para teorizar quando o final fica em aberto, quando tem esse espaço para interpretação, é um charme do filme e é o que dá bastante audiência, é o que movimenta bastante os comentários nas redes sociais e com certeza foi bastante estratégico. A Kaan, ela falou a verdade a ela, mas não era algo que a Mademoiselle pôde absorver, pois estava ligado ao destino que os esperavam, que tudo aquilo que eles almejavam nada mais era do que uma ilusão terrível. Para eles havia apenas o vazio e a dor. Bom, eu não concordo com a Kaan, quer dizer, eu concordo em partes por ela ter falado a verdade, mas ali no final, eu não concordo que tenha sido algo ruim e que para eles havia apenas o vazio e a dor, porque se fosse dessa forma, eu acredito que seria incoerente a Mademoiselle ter tirado a própria vida, porque se fosse algo ruim, por que ela iria querer apressar para ir de encontro a esse algo ruim? Então eu acho que essa parte já não faz sentido, ao menos para mim. Ana Lilifes. Não vou te contar porque você não merece saber, sua velha ridícula. Vai ter que morrer para saber. Eu espero que tenha sido algo assim. Concordo com a Lilith. Ela pode não ter tido capacidade cognitiva para inventar algo, mas ela pode muito bem ter conseguido falar não vou te contar. Você que morra para saber. Já que ela não conseguiu ali o que ela queria com a Ana, então ela pensou, vai que ela pensou, o jeito é me matar logo de uma vez e descobrir por mim mesma. Não é tão improvável assim. O que vocês acham? Muriçorro estava super inspirado. Vamos lá. Exatamente aquilo com o qual a gente concorda, que faz parte da mística e da construção do filme, esse não saber. Imagino que seja difícil ela ainda ter capacidade cognitiva de inventar alguma coisa. Acredito que ela falou a verdade. Ele fala sobre o monólogo da Ana com a Lucy, onde ela diz que ainda precisava dela e que tinha saudades. Juntando isso ao fato de ser um filme sobre culpa, teorizo que a Ana talvez tenha visto algo que a remetia a Lucy, já que a Lucy era o grande amor da vida de Ana, que a mesma não conseguiu salvar. Mas reitero, a beleza desse filme está justamente em não saber, e eu duvido que alguém não concorde com você, Muriçorro.
Sobre o fato de a Ana ter vislumbrado ali a Lucy, e se de repente ela contou isso para Mademoiselle, e a Mademoiselle teve um grande amor na vida dela, e com a intenção de vivenciar o mesmo que a Ana, ela se matou ali para apressar essa visão, esse encontro com essa pessoa que ela tanto amou, assim como foi com a Ana. Eu acho que faz um certo sentido isso também. Análise terror. Olha, acredito que a ideia é justamente a dúvida. Ela pode ter dito inúmeras coisas, mas a dúvida é o que faz com que acontecesse o que aconteceu e a dúvida permaneceu. Por um lado, as pessoas podem pensar que foi algo tão bom que ela quis conferir o quanto antes. Já outros acham que ela se matou por ter se culpado a partir das respostas, da resposta. Enfim, a dúvida foi a melhor coisa que aconteceu e é ela que dá a cereja do bolo para esse filme maravilhoso. Ai, a minha gatinha tá aqui atrás. Aqui, a minha cereja do bolo, a cereja do bolo da minha vida. Maria Gertrudes. Vai lá, Maria. Deixa a mamãe trabalhar. Vai lá. Ai, Maria, não. Por outro lado, as pessoas podem pensar que foi algo tão bom que ela quis conferir o quanto antes. Faz muito sentido. Jornalista Rafael Medeiros. Por ser em aberto, pode haver várias possibilidades, mas de todas eu gostaria da ironia de não haver vida após a morte e a tia Zona ter dedicado sua vida a uma causa perdida, que levou a muito sofrimento de terceiros. Mas se fosse dessa forma, ela não ia ter querido antecipar a passagem dela, já que não teria nada. Eu acredito que tenha sim alguma coisa, uma coisa boa, porque realmente não faria sentido se não tivesse nada ou se fosse uma coisa ruim. Gustavo. Opa, Gustavo aqui representando Formiga Elétrica. Ele deixou arroba ali, gente. Confiram lá o perfil do Formiga Elétrica. Bom, como vários já responderam, de fato, não saber o que a Ana falou é essencial para a conclusão da narrativa. Passamos o filme todo na angústia pelo sofrimento das personagens e o filme conclui com a adição da angústia de um sacrifício que foi enfadonho. Afinal, nós do público não sabemos a resposta e tampouco o grupo desgraçado de idosos. O suicídio da Mademoiselle é complexo, pois ele se justificaria tanto se houver um pós-vida quanto se não houver. Aí eu já discordo, porque eu acho que se justificaria apenas se houver um pós-vida e, repito, se esse pós-vida for algo bom. Então, ele fala aqui do final em aberto, que repetimos também, é uma parte muito estratégica do filme, muito bem pensada. E é isso, essas foram as respostas de vocês, foram as respostas sérias, porque daqui a pouquinho eu vou colocar as respostas zoadas, porque tem um pessoal que parece que ainda não saiu da quinta série, mas eu até que me diverti com as respostas deles. Mas enfim, seja o que for que a Ana tenha falado pra véia e a motivação dela pra ter partido dessa pra melhor, o que me deixou mais indignada é que como o resto da organização não ficou sabendo o que acontece no pós-morte, esses cárceres vão continuar acontecendo, essas torturas vão continuar acontecendo, mais moças serão sequestradas e sabe-se lá quantas vezes esse ciclo vai precisar ser repetido até que esse povo finalmente consiga o que eles querem. É isso aí então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, siga lá também o perfil do Instagram que tá aqui embaixo e até o próximo filme. Peter, terror macabro, Peter ou Peter. Ela falou que quando a pessoa morre e vai para o inferno tem uma frase entalhada na entrada que é, às vezes dá merda, por isso que ela se matou. Mas então ela queria que desse merda, é isso? Alberto 182. Por que não existe flor preta? E morreu. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. The Terror Mais. Ela falou, o diabo gosta de senhoras. KKKK. Então a Mademoiselle gosta do diabo? É isso? Ela quer uma reciprocidade, por isso ela tá indo pra lá? É isso, será? Horror e outros que tais. Não tem nada além dessa desgraça. Mas então, se não tem nada, por que ela quis ir pra lá? Madibru. Eu sei que você peidou na outra cena, sua velha. Senhoras têm gases, Madibru. Quite a coisa. Seu nome vai sair do Serasa. Era pra rir? Caleb Souza 95. Cadê os peitos? Quando dizem que o jovem é o futuro do Brasil.